gostaria de ler digitalmente. Para Nadir, pode ser Nadir. Sim. Eu gostaria também. Tá bom, Então, eu boto também. Eu boto no grupo, aí pega. então vamos sentar confortavelmente e vamos pedir ao Mestre Jesus que abençoe a todos nós nesta noite de estudos e reflexões. Pedimos a vossa luz e sabedoria para que possamos aprender com alegria e compreensão. Que possamos compreender os ensinamentos da doutrina espírita e transformá-los em ações de amor e caridade. Que a paz e a luz do Senhor estejam conosco em nossos estudos e em nossa jornada espiritual. E que possamos usar o que aprenderemos para servir e construir um futuro melhor. Obrigada, Senhor, por podermos estar aqui novamente. Que assim seja. Assim seja. Eu vou projetar aqui então para nós. Hoje, então, é o último capítulo, o Evangelho e o Futuro. Ele é um capítulo curto, tá? Na verdade, ele vai fazer um encerramento, né? Não vai trabalhar a questão. Vou ajeitar aqui. Eu passo então para o seu Homero, a dona Luzia. A Rita, tu quer começar a leitura, Rita? Sim, posso começar. O Evangelho e o Futuro, capítulo 25. Um modesto escorço da história faz entrever os laços eternos que ligam todas as gerações nos surtos evolutivos do planeta. Muita vez, o palco das civilizações foi modificado, sofrendo profundas renovações nos seus cenários, mas os atores são os mesmos, caminhando nas lutas purificadoras para a perfeição daquele que é a luz do princípio. Nos primórdios da humanidade, o homem terrestre foi naturalmente conduzido às atividades exteriores, desbravando o caminho da natureza para a solução do problema vital. Mas houve um tempo em que sua maioridade espiritual foi proclamada pela sabedoria da Grécia e pelas organizações romanas. Nessa época, a vinda do Cristo ao planeta assinalaria o maior acontecimento para o mundo, uma vez que o Evangelho seria a eterna mensagem do céu, ligando a Terra ao reino luminoso de Jesus, na hipótese da assimilação do homem espiritual com respeito aos ensinamentos divinos. Mas a pureza do cristianismo não conseguiu manter-se intacta. Tão logo regressaram ao plano invisível os auxiliares do Senhor, reencarnados no globo terrestre para a glorificação dos tempos apostólicos. O assédio das trevas avassalou o coração das criaturas. Decorridos 3 séculos da lição santificante de Jesus, surgiram a falsidade e a má-fé, adaptando-se às conveniências dos poderes políticos do mundo, desvirtuando-se-lhes todos os princípios por favores doutrinas de violência oficializada. Debalde enviou o Divino Mestre seus emissários e discípulos mais queridos ao ambiente das lutas planetárias. Quando não foram trucidados pelas multidões delinquentes ou pelos verdugos das consciências, foram obrigados a capitular diante da ignorância, esperando o juízo longínquo da posteridade. Desde essa época em que a mensagem evangélica dilatava a esfera da liberdade humana em virtude da sua maturidade para o entendimento das grandes e consoladoras verdades da existência, estacionou o homem espiritual em seus surtos de progresso, impossibilitando de acompanhar o homem físico na sua marcha pelas estradas do conhecimento. É por esse motivo que, ao lado dos aviões poderosos e
da radiotelefonia, que ligam todos os continentes e países da atualidade, de quantos imperativos das leis da solidariedade humana, vemos o conceito de civilização insultado por todas as doutrinas de isolamento, enquanto os povos se preparam para o extermínio e para a destruição. É ainda por isso que, em nome do Evangelho, se perpetram todos os absurdos nos países ditos cristãos. A realidade é que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Na França temos a guilhotina, a forca na Inglaterra, o machado na Alemanha e a cadeira elétrica na própria América da Fraternidade e da Concórdia. Isso para nos referirmos tão somente às nações supercivilizadas do planeta. A Itália não realizou a sua agressão à Abissínia em nome da civilização cristã do Ocidente? Não foi em nome do Evangelho que os padres italianos abençoaram os canhões e metralhadoras da conquista? Em nome do Cristo espalharam-se nestes 20 séculos todas as discórdias e todas as amarguras do mundo. Mas é chegado o tempo de um Rita, Oi? vamos dividir um pouquinho o tema é bem pequeno. Vou passar para outro, pode ser? Pode ser? Fabiano, tu quer falar um pouquinho? Sim, ali no início, ali, ó, quando a Rita leu lá, quando ela leu aqui, ó, o palco das civilizações foi modificado, sofrendo profundas renovações nos seus cenários, ou seja, né, a vida ela foi se modificando, foi vindo novas civilizações, tudo mudou, mas os protagonistas são os mesmos. Então, é nós mesmos que estamos voltando. E outra coisa que ele sinaliza ali é a violência institucionalizada, que a gente está vendo aí, né? O uso do Evangelho de Jesus, mal surrupiado, de uma forma, assim, terrível. Uma coisa, pessoal, é quando tu quer destruir algo. Aí, assim, eu vou lá e destruo aquilo, queimo, eu quebro, jogo fora. Uma outra forma de tu destruir algo é destruir a sua reputação, sem destruir o algo, né? No caso do Evangelho. Então, eu posso destruir o cristianismo, Jesus, sem destruir a figura de Jesus, ou seja, roubando dele a dignidade. Aí eu coloco um Cristo, assim, idiota nas redes sociais, alguém, assim, que serve a um bando de usurpadores da fé, há pessoas que ainda não se deram conta do papel aqui no mundo. Então, tem várias formas de tu poder destruir. E ele vai sinalizando aqui que, mesmo assim, Jesus foi renovando, né? E quem ficou para trás perdeu a oportunidade. Mas Jesus veio renovando este palco, esse cenário. E é por esse motivo que, ao lado dos aviões... Aí ele vai começar a citar, né? Que isso foi se renovando e as armas também, as coisas foram se renovando. A forma de tortura foi se renovando. Antes era a guilhotina, antes era a forca, agora é o avião, agora é a bomba. E nós estamos vivendo a era do discurso agora. Então, a era do discurso é essa, assim. As pessoas vão usando a narrativa. Nós estamos vivendo a era da narrativa, sabe? Onde cada um fala o que quer ao bel prazer. Assim. Só é sinalizar assim, um pouquinho para nós que o Emmanuel ele está encerrando, né? Então, ele não vai trazer nada histórico, ele só está encerrando, fazendo uma grande reflexão, né? O que vocês acham? Sim, ele fez uma retrospectiva do livro, de certa forma, né? Ele pega, assim, desde o início, dos primórdios, né? Que o homem, num primeiro momento, teve que lutar pela sobrevivência, né? Então, é uma coisa mais externa, né? Não era tão pensante, né? E depois, com as civilizações, a gente estudou, né? Egito, depois a Grécia, os romanos foram evoluindo, daí nas artes, na medicina, mas a moral não, né? Ficou meio deixando a desejar, né, até hoje, né? Então, a parte da evolução moral é que não aconteceu como deveria, né, Fabiano? Então, o homem tem a inteligência para construir prédios e tecnologia, a inteligência artificial, mas não, por tudo isso que ele está citando ali, ele não conseguiu, né, se cristianizar, né? Ter Cristo mesmo
como deveria, né? Então, isso é o que não aconteceu, né? Porque a gente está até hoje nisso, né? Exatamente. Então, aqui, ó. Sofrendo profundas renovações nos seus cenários, mas os atores são os mesmos, caminhando nas lutas purificadoras para a perfeição daquele que é a luz do princípio. Ou seja, caminhando ainda nesse mesmo processo, repetindo, 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 caindo, acertando uma vez, caindo de novo e voltando e mudando o cenário. Mas os palcos são os mesmos. É aqueles palcos itinerantes, assim. Quem sabe, Homero, se a Rita lê depois o restinho, porque falta bem pouquinho ali para terminar essa parte. Aí, depois que a Rosa falar. Ô, Fabiano, quando a gente estuda, quer dizer, na minha época, né, Fabiano, eu sou velhinha, né? Mas quando a gente estudava, né, esses povos, né, que a gente fala aqui, que o livro apresentou para nós, a gente se encantava, né? Porque, inteligência, as artes, né? E a gente, né, hoje estudando, a gente vê, né, Fabiano, o que tinha por trás de tudo aquilo, daquele conhecimento, daquele momento, né? E o mestre e a providência divina, o divino, sempre ali tentando mandar pessoas boas, missionários de luz, para refazendo aqueles momentos tão doentios, né? Com pessoas tão doentes no poder, né? Eu, para mim, olho essas pessoas, eu penso assim, meu Deus, parecem tudo doentes, né? Porque não tem por que massacrar os mais humildes, como hoje a gente está vendo aí nos nossos olhos, roubando das pessoas humildes, daqueles que têm menos ainda, os mais roubam ainda daqueles poucos que ainda têm. Então, só Jesus, só o divino para trabalhar isso. Porque mesmo que se vão e passam séculos e a gente está vendo o que passou, e sabe, Fabiano, que aquele encantamento, eu adorava a história, e aquele encantamento que eu tinha pela Grécia, claro, acho bonito ainda, mas, sabe, havendo a história daquelas pessoas que estavam lá, sabe, me deu assim sei lá, uma coisa diferente dentro de mim, sabe? Sim. Que a gente empodera, né, Fabiano, muitas vezes aquelas civilizações, né? Claro, aí a gente tem que olhar também o lado bom, né? Que ali a gente leu algumas coisas do negativo, mas nós tivemos o Sócrates, tivemos os pensadores que trabalharam, né? Sim, E que trouxeram todos. os emissários, essa gente boa que veio, né, Fabiano? Muitas pessoas maravilhosas, né, que fizeram a sua parte, né? E não deixaram se violentar pelas mentes insanas que tinha, né? Então, é bonito a gente ver como o servidor, né, tem que trabalhar, assim como nós, né, Fabiana? Nós temos que vigiar e orar todos os dias de nossa existência, né? Isso mesmo. Obrigado. E hoje tu está se mexendo, viu? Muito bem, hoje tu está se mexendo. Hoje tu se mexer. Tá? Isso mesmo. O celular não deu crepe hoje. Tá bom, meu amor. Obrigada. Isso. Mais alguém? Senão a gente continua. Mari, quer falar um pouquinho? O que eu Emmanuel disse que Emmanuel falou que ia ser modesto, né? E quando a gente chega no finalzinho desse livro, é grandioso, porque ele fala que toda a realidade é do espírito, né? E toda paz é do entendimento, né? Do reino de Deus, da sua justiça. Então que as lutas terrenas é só um palco, né? Mas a realidade não é aqui. Então a nossa vida maior não é aqui. E então a gente percebe que há uma desassociação do homem físico e o espiritual.
Então é interessante, porque ele coloca que o homem espiritual, que ele diz que eu continuo, eu estava lendo aqui um pouquinho adiante ali, eu continuo homem, mas a minha essência é espiritual, né? Então, eu não vou estar assim na Terra vivendo uma vida de espírito, né? Se eu estou encarnado, ok, até porque as necessidades são orgânicas, mas eu sou um homem espiritual, né? Então, a gente está na Terra, a gente está encarnado, somos um homem físico, né? Então, a massa humana ainda não percebeu e ainda não se identificou assim como um homem espiritual, né? O homem físico, ele come, ele bebe, ele dorme, ele cria, ele trabalha, né? Mas, mas ele sempre diz ali, né, que o homem espiritual estará unido ao homem físico para a sua mudança, para a sua glória, para o ilimitado, né? Então, a gente lembra que nós somos o quê? Nós somos espíritos eternos ou imortais? Somos imortais, né? Uhum. Certo, né? Então, se a gente é imortal, nós vivemos um começo, mas nós não teremos um fim, né? Logo, o nosso processo de evolução, ele é ilimitado. Nós nunca seremos Deus, claro, mas o aprendizado entre nós e Deus é infinito, né? Então, a gente nunca deixa de existir. A gente não morre, somos imortais, a gente nunca vai deixar de aprender. Então, quando a gente olha para o nosso Senhor Jesus, que foi o maior, né, que esteve aqui na Terra, mas o nosso Senhor Jesus, assim, com todo respeito, ele também, eu acredito, assim, pode me corrigir, Fabiana, que eu também acho que ele ainda tem esse processo de evolução, sabe? Mas o que a gente não sabe é quais são as lições, né? Nós não temos ideia, nós não podemos nem cogitar. Mas eu acho que continua tudo na vida um processo de evolução. E nós, e aqui nós também, né? Então eu acredito que a nossa lição de humanidade, ela é o quê? Um ABCD, assim, né? Pois temos um longo percurso para frente. Mas é isso aí. Isso aí. Obrigada. Continuamos, Fabiano. Vamos lá, então? Uhum. Tu continua, Rita? Sim. Mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade tem que penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. O Espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo neste século de declives da sua história. Só ele pode, na sua feição do cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição, do egoísmo e do domínio, apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos. No seu manancial de esclarecimentos, poder-se-á beber a linfa cristalina das verdades consoladoras do céu, preparando-se as almas para a nova era. São chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres, e nos últimos triunfos são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o seu império perecível. Continua? Não, só para. É que eu coloquei por pedaço, por isso que aquela hora disse que tu podia ler o restinho, mas aí eu me lembrei que não tem restinho, né? Porque ele tem um texto só. É um texto só, assim. Mas tu quer a Mari ler um pouquinho, né? Pode ser, Mari? Pode Para ser. ir descansar? Tá. Ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, massas versáteis e inconscientes, guerras ingloriosas, organizações seculares, passarão com a vertigem de um pesadelo. A vitória da força é uma claridade de fogos de artifício.
Toda realidade é a do Espírito, e toda a paz é do entendimento do reino de Deus e de justiça. O século que passa efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. O cajado do pastor conduzirá ao sofrimento na tarefa penosa da escolha, e a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitarão por amor. Uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Os filhos de Jerusalém, de todos os séculos, devem chorar, contemplando essas chuvas de lágrimas e de sangue que rebentarão das nuvens pesadas de suas consciências enagrecidas, condenada pelas sentenças irrevogáveis de seus erros sociais e políticos. A superioridade europeia desaparecerá para sempre, com o Império Romano entregando à América o fruto das suas experiências, com vistas à civilização do porvir. Vive-se agora na Terra um crepúsculo, a qual sucederá profunda noite, e ao século XX compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos. Todavia, os operários humildes do Cristo, ouçamos a sua voz no âmago da nossa alma. Bem-aventurados pobres de espírito, porque o reino de Deus lhe pertence. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos, porque chegará o dia da consolação. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão toda a orbe, regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para sua marcha gloriosa no ilimitado. E o espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões, que os homens perverterão, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Todos somos chamados ao grande labor, e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Revendo os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante nesse crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda, e no bojo de suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. E aí, ao finalzinho, então, ele faz uma conclusão com uma mensagem para nós. Oi, Fabiana, não vi o que tu falou. Tem mais um pouco lá de texto. Conclusão, daí. Isso. Muito bonita essa conclusão. É. Meus amigos, Deus vos conceda muita paz. Agradeço a vossa colaboração em face de mais este esforço humilde do nosso grupo na propagação dos grandes postulados do Espiritismo evangélico. Como agradeço também a misericórdia divina, o bendito ensejo que nos foi concedido. Em nosso modesto estudo da história, o único objetivo orientou as nossas atividades, o da demonstração da influência sagrada do Cristo na organização
de todos os surtos da civilização do planeta a partir da sua escultura geológica. Nossa contribuição, ela pode pecar pela síntese excessiva, mas não tínhamos em vista uma nova autópsia da história do globo, em suas expressões sociais e políticas, e sim revelar, mais uma vez, os ascendentes místicos que dominam os centros do progresso humano, em todos os seus departamentos. Sinto-me feliz. Feliz com a vossa colaboração dedicada e amiga. Algum dia, Deus me concederá a alegria de falar dos laços que nos unem, das épocas remotas, porque não é sem razão que nos encontramos reunidos e irmanados ao mesmo trabalho e o ideal. Muito bom. Eu. Tem um pedacinho aqui, né? Uhum. Tem mais um pedacinho ali do outro lado. Tá. Reitero-vos aqui o meu agradecimento comovido e sincero. Quando lá fora se prepara o mundo para as lutas mais dolorosas e mais rudes, devemos agradecer a Jesus a felicidade de nos conservarmos em paz em nossa oficina, sob a égide do seu divino amor. Prometemos, tão logo seja possível, um ensaio no gênero romântico. Permitirá Deus que sejamos felizes? Assim eu espero, porque não ponho em dúvida a sua infinita misericórdia. Que Deus vos guie, abençoe, conservando-vos a tranquilidade sagrada dos lares e dos corações. Emmanuel. Uhum. Eu trouxe aqui de presente para nós. Eu coloquei lá no nosso grupo, tá, pessoal? E um trechinho, ó. Aí vocês vão poder ver esse final em vídeo, tá? Eu fiz para nós. Eu vou botar só um trechinho. E depois vocês podem assistir com calma esse encerramento dele. O modesto escorço da história faz entrever os laços eternos que ligam todas as gerações nos surtos evolutivos do planeta. Muita vez, o palco das civilizações foi modificado, sofrendo profundas renovações nos seus cenários, mas os atores são os mesmos, caminhando nas lutas purificadoras para a perfeição daquele que é a luz do princípio. Nos primórdios da humanidade, o homem terrestre foi naturalmente conduzido às atividades exteriores, desbravando o caminho da natureza para a solução dos problemas vitais. Mas houve um tempo e efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. O cajado do pastor conduzirá ao sofrimento da tarefa penosa da escolha, e a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Os filhos de Jerusalém, de todos os séculos, devem chorar, contemplando estas chuvas de lágrimas e de sangue que rebentarão das nuvens pesadas de suas consciências enegrecidas. Condenada pelas sentenças e revogada
Eu coloquei no grupo, tá? Para nós. Eu só queria mostrar hoje para vocês um trechinho. Ficou muito bom, assim, bem bacana, porque a gente assiste de uma forma mais lúdica, assim, o trabalho. Deixa eu só tirar aqui então para nós. Um momentinho. Só para reiterar, então, a gente terminou o nosso livro hoje, oficialmente, mas semana que vem a gente vai novamente ter uma outra aula em que nós vamos gravar, porque essas aulas ficaram todas gravadas, tá? E aí o Selmer é a aula 13, né, Selmer? A 16. 16. A Tá? aula de... Qual era o tema, não sabe aí? Tem aí, só um pouquinho. Ai, recente falei. É, A igreja é a invasão dos bárbaros, né? Isso aí. Obrigado. Então, da minha parte, seria isso, Selmer. Alguém tem comentários sobre essa última parte aí? Nós temos bastante tempo, podemos falar bastante. Dona Rosa, Mari, Eu, Rita. eu acho assim. Não sei, eu vejo assim que aqui ele fala do Apocalipse, né? Ele fala do verdadeiro batismo, do sofrimento, e nós sabemos que nós estamos num período dessa treva, né? Isso. Então, porque a gente estudou ali a Inquisição, a Revolução Francesa, né? As Cruzadas, a Segunda Guerra, a Primeira Guerra. Então, tudo que a gente estudou, tudo nesse livro, estudamos também o processo da educação, que a misericórdia divina fez pela nossa sociedade terrestre, né? Então, eu vejo que Emmanuel, ele foi retratando, né, a quantidade de espíritos que vieram a essa terra para nos ensinar em todos os continentes, deixando bem claro que, apesar de toda a investida, de toda a misericórdia divina, eles não podem interferir, né, em nosso livre-arbítrio. Então, a gente percebeu também que nessa obra eles até vão ajustando, né? Como a programação é essa, né? Mas tomaram um caminho diferente. Então, a gente precisa ajustar. Que nem a gente viu aquela parte de Napoleão, né? Napoleão ali, quando ele veio, quando ele chegou, ele tinha prometido algo, mas o orgulho, o egoísmo, né, tomou posse. Então as pessoas saem com um propósito e fazem outro propósito, né? Então ele diz ali que o ilimitado que nós temos seria o quê? Uma meta, né? Uma meta. Aí chegam aqui, é como se tivesse acabado e ele é ilimitado. Então, assim, o Espiritismo vai ter, como ele fala ali, dos escombros materiais, né? O Espiritismo é o cristianismo restaurado, né? Então, É que quando ele traz que o Espiritismo vai colocar o papel exato das religiões, não é que ele entra nos dogmas dessas religiões e modifica. É que ele vai exatamente colocar o que foi tirado delas, né? sim. Que é a reencarnação e a imortalidade da alma. Porque a partir do momento em que tu consegue identificar a reencarnação e imortalidade da alma, acabou as ações, né? Reflete em ti, eu vou ter que voltar. O fato da reencarnação nos implica. Então, a reencarnação ela foi tirada do concílio exatamente com esse objetivo, né? Daí, se eu não tenho reencarnação, eu não preciso voltar. Portanto, eu não preciso. E o Espiritismo não é o futuro das religiões, tá? Não é a religião do futuro, mas o futuro delas. Qual é o futuro delas? Falar da imortalidade da alma.
colocar Jesus no seu lugar de novo, colocarmos nós no nosso lugar, né? Aonde nós estamos e o que estamos fazendo aqui. Porque se eu souber o que eu estou fazendo aqui, portanto, eu vou renascer, morrer, eu vou ter uma lei de causa e efeito, eu responder, eu não vou estar mais roubando dinheiro do INSS das pessoas, eu não vou estar gritando nas tribunas, falando em um monte de bobagem para dizer que falam de Deus. Então, eu não vou estar mentindo, usurpando, eu não vou estar tirando, porque eu vou responder por isso. Aí é que ela é o futuro das religiões. Vocês entendem? O Espiritismo ele veio reestruturar novamente as coisas que se perderam, as leis, vai colocar os professores no papel que eles têm, os médicos nos papéis que eles têm, os espíritas nos papéis que eles têm. Então, o Espiritismo é essa luz que foi roubada desses ambientes, entende? Foi usurpada por todos nós. Agora ele vai clarear de novo, né? Vai nos colocar ali de novo, em todas as áreas, em todas as áreas. Mas para isso os refratários terão que ser chamados mais uma vez, e dessa vez, se não aceitarem, serão varridos, vão ser varridos, não tem o que fazer. Não podem mais ficar, não podem mais. Quem quer ser refratário não pode ficar no mundo onde as pessoas querem ser do bem. E, Fabiana, esse livro ele é muito bom para mim, foi um dos melhores livros espíritas que eu já li, né? Os melhores mesmo, assim, né? Porque ele conta toda a história da criação, né? Da humanidade, e mostra também todos os percalços, e cai e sobe, né? Assim, na história, né? Quantas vezes, né? Como a Mari falou ali, que vem benfeitores, espíritos iluminados nos ajudar, claro, além de Jesus, obviamente, né, e como ainda a gente patina, né, em algumas questões, mas eu gostei muito dessa mensagem final e como ela é atual, né, que ele falou em 1938, Emmanuel, ele já começa falando da paz, né, aí que lendo essa mensagem parece tão presente, né, no momento que a gente está vivendo agora, né, ele já começa falando da paz, que é o que a gente está vendo que está no mundo hoje. Não estamos na Terceira Guerra Mundial, mas quase, né, digamos assim. Então, a gente, como ainda dá derrocadas, né, mas ele passa uma mensagem sempre de esperança, né, e que a gente tem que passar por essas lutas dolorosas, ele fala, mas sempre acreditar no amor divino, né, e ter fé, e que tenha essa paz nos lares e corações. Então, a gente vendo as situações, assim, calamidade, pandemias, guerras no mundo, assim, às vezes nós espíritas também nos questionamos, né, Fabiana, assim, vamos ser bem sinceros, assim, né, eu estava vendo que muitas pessoas falam, mas aí que a gente tem que entender que também foram escolhas nossas da humanidade, a gente já poderia ter, digamos, estar num mundo não só de transição, mas de regeneração, mas foram nossas escolhas também, né, que fizeram que a gente ainda não avançou. Então, como se falou, né, acho que a Maria falou, os espíritos não vão intervir e fazer por nós, esse livre-arbítrio é nosso, mas foi dado ao nosso conhecimento pela ciência, pelas artes, e principalmente pelo o espiritismo, né, redivivo, e o cristianismo já deu respostas, mas tem que entrar nos nossos corações e almas, né, porque foi falado, né, a gente é que tem que entender, né, porque já foi dito também, né, Fabiano, por filósofos na Grécia Antiga, mais de 2.000, 3.000 anos atrás, então cabe a nós, cada um de nós, tentar fazer o que a gente pode fazer dentro no nosso meio, né, Fabiano? Com colegas, amigos, família, porque quem não, eu tenho na minha família, graças a Deus, muitas pessoas que acreditam no espiritismo, mas outras não, né, então a gente vê que até nas famílias, quando tu fala algumas coisas, a gente é meio questionado, espírita sempre, o tempo inteiro a gente coloca mas tu não é espírita, como se a gente fosse um ser perfeito. Então, acho que também cabe a gente, a cada um de nós, sempre perseverar, né, não ter esperança mesmo, né, porque a gente vê essas notícias, como o Fabiano estava falando aí, né, do INSS, dá sempre uma coisa assim que balança a gente, a gente não consegue avançar, né, parece que a gente está sempre voltando a essa coisa, né, como se falou aqui na história, né, das corrupções, as coisas parece que não estão avançando, mas elas estão avançando, né, Fabiano, no sentido de que hoje se sabe e se fala que é errado. Antigamente se tinha essas corrupções
e até as pessoas eram mortas em fogueiras, e quem combatia, né, quem questionou muitas, assim. Então, a diferença do mundo atual para o mundo que agora a gente está, eu acho que ainda há corrupção, ainda há as guerras, ainda há os problemas, mas há uma consciência, acho que um pouco melhor hoje, de que não podemos mais viver assim, né? Acho que as pessoas estão mais indignadas, já é alguma coisa, né? O próximo passo é mudar e transformar essa indignação, e aí entra o cristianismo redivivo, né? Não tem como a gente mudar que não seja pelo amor, porque tem gente que ainda acha que vai mudar pela guerra e pela dor, né? Ainda a gente vê muitas pessoas falando, inclusive dentro de religiões, né? Acho que é pela guerra, pela revolução, eu vejo muita gente que é de religião falando isso, né? Então, ou aceito a pena de morte, que nós não, né? Mas, enfim, então, ainda há pessoas que acham que vai ser mudado sem isso que tu falou, né? O Evangelho de Jesus, que pregam a mudança pelo amor. Pelo amor ao próximo. Este momento é o momento mais propício para os espíritos que vieram comprometidos pela doutrina espírita de encontrar o melhor campo para a redenção deles, nossa, espírita. Tentar redimir mais uns, porque nós estamos nos redimindo, entendeu? Quem é que vai redimir o irmão? Quem está em vias de remissão. Não é espírito evoluído. Esse espírito evoluído não tem mais o compromisso, ele tem o compromisso de nos enviar a mensagem. Agora cabe a nós que recebemos esse novo chamado, e esse momento é o mais propício. Inclusive, Ismael, ele joga no Brasil a maioria, gente, a maioria desses espíritos rebeldes no Brasil estão. Em todas as lavras, assim, de setores. E aí, os espíritas, principalmente, né? E tem outras religiões também, mas aí eu não vou falar por elas, mas por nós, é o melhor momento para nós podermos evoluir. Ou seja, trazendo eles, acolhendo, recebendo eles, seja eles encarnados ou desencarnados, na nossa casa, né? Lá, por exemplo, na nossa casa, a gente sempre faz esse chamamento, né, da importância do despertar da consciência. Quem é que tem que fazer esse chamamento? É o espírito evoluído? Não. É o igual a ele, que somos nós. Eu, Fabiano, sou igual a ele, só que com a diferença que eu não quero mais andar no caminho que ele ainda quer insistir em ficar. Então, quem é o melhor para falar? É eu, que sei que aquilo que ele está vivendo não é desconhecido para mim. Então, eu sou a melhor pessoa para dizer para ele, olha, esse caminho não é bom, esse caminho eu já trilhei, vamos despertar juntos. Eu me recordo, tá, pessoal? Quando eu ainda estava atuante no Bezerra, logo lá no início, bem no início, lá quando eu estava chegando, um espírito, o orientador estava conversando com o espírito na mesa mediúnica, e o espírito chegou e olhou para ele e disse, ué, tu aqui falando agora de Jesus, tentando me redimir, mas quem é tu? Aí mas tu era isso, tu era aquilo outro. E o diretor disse assim, realmente, meu irmão, tu tem toda a razão, eu era, eu não sou mais. Então, eu estou aqui agora por um processo de mudança, eu despertei, eu não me tornei anjo, eu nem estou aqui te falando na condição de um anjo ou de um santo, porque esse é o caminho da finalização, mas eu estou falando aqui na condição de alguém que estava na mesma situação que tu, e que agora mudou. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta, e tu? O que tu está fazendo? Então, é bem isso aí, gente. É bem isso aí. Nós estamos na Casa Espírita, não é para passar uma mensagem de pessoas puras, sabe? Mas de pessoas que estão em vias de remissão. E nós somos o melhor alimento. Por isso, agora é o melhor momento. Fazer um vídeo, jogar nas redes, chamamentos, esclarecimentos, trazer, né, as pessoas, fazer esse chamamento assim da consciência, falar, né, como tu disse aí, Rita, falar para o colega, falar para o outro. Ah, mas eu não vou ser ouvido, eu vou ser debochado. Bom, isso é o preço que Jesus também pagou, tá? Mas o recado foi dado. O importante não é o retorno dele para nós, o importante é a nossa mensagem para ele. Essa é a nossa mensagem. Esse é o mais importante.
Pode falar, Mari. Assim, é contribuir, né? Contribuir com o evangelho. Mas isso, como já vocês ressaltaram também, é na casa da gente, aonde a gente está inserido, né? No nosso ambiente profissional, onde nós estivermos inseridos, porque eu vejo assim, é um deserto como se não tivesse nada às vezes. A gente está num grupo que a gente ouve tantas barbáries, sabe? E quando a gente tem todo esse estudo, onde a gente tenta consertar às vezes algumas coisas, né? Mas estão tão mergulhados naquele assunto que muitas vezes a gente meio se desespera, assim. Às vezes eu já cheguei a dizer assim, meu Deus, será que alguém tem consciência, assim, nesse grupo, né? Um pequeno grupo de um trabalho, vamos dizer assim. Então a gente às vezes se sente meio só quando você quer passar toda essa informação, ou não toda, ou algo para ajudar, e viver o evangelho para uma pessoa que não tem um pouquinho de consciência não é muito fácil, né? É o movimento mesmo de ir ao sacrifício, vamos dizer assim. Então é trabalhar para Jesus, né? Então tudo que eu venha fazer nessa oficina onde eu estou inserida, que eu possa fazer, tá? Porque às vezes não é muito fácil assim. Eu já encarei certas situações, até mesmo família, e a gente tem que ir aos pouquinhos, né? Mas todos nós somos chamados ao labor. Isso é aos poucos, e não importa assim, se a gente tem o retorno ou não, o importante é a gente ir fazendo. Porque depois, na hora da nuvem escura que vai vir para a nossa cabeça, a gente vai lembrar daquelas palavras, daquela pessoa e daquela pessoa, sabe? Eu sempre costumo dizer assim, ó, mas essa pessoa é muito assim, está sempre falando isso, pois é, na hora do pega para capar, tu vai querer aquela pessoa ali, não vai querer aqueles que ficaram te ilustrando, vai querer o difícil. Eu sempre brinco lá na nossa casa, assim, o Fabiano é o chato. Pois é, na hora do pega para capar, vocês vão querer o chato para resolver. Então, é melhor, sempre assim, na hora da coisa, cadê o chato? Procura o chato. Pois é, então... O que tem seu valor, né, Fabiano? Que às vezes é o Sérgio, o que puxa a orelha, o que fala, o chefe, o líder, às vezes que ninguém, mas tu confia nele, às vezes, não é no outro. Exatamente. Na hora do pega para capar, eles vão atrás da Rita. Eles querem saber da Rita para resolver. A gente não tem noção, né, do que o futuro nos espera, né? A gente quer colocar algumas coisas assim. Então, eu acho que temos que continuar plantando mesmo, né? Mas várias vezes, assim, uma sugestão, né, assim, que eu vi. Tem gente que talvez, né, Fabiano, não esteja pronto para ouvir sobre reencarnação ou algumas coisas da doutrina, assim, porque para nós aquilo já está muito dentro da gente. Mas uma coisa que funciona, que eu vejo que a maioria aberta é o passe, né? Tomar passe. Muitas pessoas entram nas casas ou quando estão com problema, não são espíritas porque gostam do passe, né? Então, esses dias, uma amiga minha, ela falou que ela foi tomar um passe e ficou rindo sem parar, né? Claro, a gente já sabe que estava meio obsediada ali, né? Mas aí, ela me contou isso aí. Eu disse, pô, ficou rindo na hora do passe. Tu vê como tem pessoas que não sabem da importância. Aí, sabe o que eu fiz? Eu passei um monte de coisa de passe, né, Fabiana? Até esses que tu passa os vídeos. Aí eu passei coisas que a própria medicina fala do passe. Já está comprovado, não é só pelo espiritismo. Por várias, fizeram estudos, tem várias matérias do passe, do poder do passe, então não é mais só para os espíritas, isso já está comprovado na ciência, inclusive, né? Assim como a pessoa que tem uma fé pode se curar ou melhorar muito no tratamento do câncer. Então, eu pego isso e a pessoa vai lendo. Aí as pessoas, tá, entendi. Às vezes, a gente pega, as pessoas não, vai ser pela doutrina, assim, explicando, porque ela ainda não está pronta para ouvir, não está ainda aberta para aquilo, mas às vezes ela entra pelo passe, ou tu mostra os trabalhos voluntários, né, Fabiana, uma coisa do espiritismo, dos trabalhos voluntários, as pessoas, pô, eu já vi gente assim, que não, eles fizeram, não, os espíritas são bons mesmo, estão sempre fazendo trabalho. Às vezes eu peguei um taxista que me falou isso, assim, ele acha que a gente é super
Não, todo que o espírito vai ser bom, porque estão sempre fazendo trabalho voluntário. Então, às vezes, reconhece a gente por outros mecanismos. Então, às vezes, aí, talvez eu esteja precisando de uma casa espírita. Às vezes são pessoas que elas estão ali. Já levei muita gente no Bezerra, e falam, né, da casa, né, Fabiana, às vezes as casas espíritas, e as pessoas que vão lá, eu vejo que estão sempre imbuídas em fazer o bem. Então, às vezes, a gente também pode atrair ou falar com pessoas que talvez não esteja pronta ainda para ouvir algumas questões mais profundas, ou coisas que a gente já está mais... Porque a gente já é espírita, né? Eu já desde pequena, minha família fala, mas tem famílias que são muito fechadas, né? Eu tive vários embates com meu pai sobre o espiritismo. Às vezes as pessoas têm uma visão até errada do que a gente fala, né, o espiritismo, e não querem ler, não querem estudar aquilo ali, aí criticam, né? Eu vou usar uma expressão assim, ó. Às vezes eu não quero saber disso até a dor bater na minha porta. Isso. Como diz a Ivone, né? Quando a água bater na canela, ele aprende a nadar. Então é muito fácil, assim, eu ficar achando, quando tá tudo bom, assim, entendeu? Tá tudo bom. Deixa a coisa pegar forte para te ver, que é o que vai vir, porque ele diz, né? Aí vai vir, tá, gente? Vai vir por um último chamamento agora pela dor. Então a gente está ainda chamando ainda pelo amor. Mas ainda a coisa vai dar mais uma apertada, isso já é uma coisa normal, sempre em fins de transição, para dar o último alerta, sabe? Corre, porque tu vai ficar para trás. E só que daí não tem muita volta, né? Não tem muita volta. Assim. Ou tu pega a coisa e acumula tudo, ou tu fica sem nada. E também uma coisa que tu falou, né, Fabiano, que às vezes a pessoa, ela não quer ouvir, tu falou uma vez, né, tá, mas por que tu acha isso? Tu leu o livro espírita, tal, aí a pessoa estava criticando, mas não tinha lido, né, então às vezes a gente nota tem pessoas que criticam sem conhecer mesmo, né, então fechadas aquilo, então essas pessoas dificilmente tu vai reverter se ela não quer nem ler nada, mas às vezes tu fala, e aí como tu falou, às vezes ela tá num momento de aperto, vão lá na casa, porque elas já foram em outros lugares e lá tomaram passe, se sentiram, enfim, aí ela pode até não acreditar nas questões da doutrina, mas ela sente que a casa acolhe ela, né, então às vezes é pelo acolhimento também, é isso que eu ia dizer, né, e a casa espírita também tem que ter esse objetivo de acolher, né, no momento de, eu acho que isso é uma coisa que também acho que tem que ser mais trabalhada nas casas, né, o acolhimento, o primeiro acolhimento, tu entra numa casa, tu tem que ser acolhido, se tu não for acolhido na entrada, tu não volta mais na casa. É uma coisa muito bem por aí. E também tem outra coisa, né, gente? Às vezes a gente vê que os trabalhadores não leem, né? Só vão na aula, assistem e não buscam. E daí vem as dificuldades também, né? Nesse sentido que a Mari colocou também, né? Porque tem que ter o discernimento também para certas coisas, né? Nem tudo pode, no oba-oba, numa casa, coisa assim também, né? Tem que ter o discernimento do que é certo e o que é errado. E senão a pessoa não busca, não, a leitura e ir mais além um pouquinho, fica ali marcando passo, fazendo errado também, né? Às vezes até se comprometendo, né? Exatamente. Né, mais? Soubemos bem disso. Cléo. Nós estamos aqui agora com esses amigos aqui que estão nos fortalecendo. Mas vamos lá, o grande labor, né? O dever e responder os apelos aí de Jesus. Isso mesmo. Uma caminhada, né? Seu Homero. Pessoal, assim, ó, foi muito boa a aula de hoje. Nós estamos terminando o livro hoje, O Caminho da Luz. E na próxima quinta-feira nós temos a gravação, mais uma próxima aula para gravar o tema 16, a Igreja e a Invasão dos Bárbaros, tá? Estão todos escritos. A única coisa que vai mudar nas próximas aulas é o tema, né? O link continua o mesmo, todo mundo está com as inscrições pronta, feita, né? Nós temos uma média de 32 inscritos. A nossa participação nas nossas aulas 22, 23. foi de 25, 26, 27 participantes no estudo desse livro. Foi muito boa a participação. Né? E a próxima aula vai mudar só o tema, tá bom? O livro Libertação, Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Tá bom?
Eu agradeço a participação. Oi? Queria fazer um agradecimento também ao Fabiano, né, por ele estar nos acompanhando, né, nessa viagem ao nosso passado. Então, agradeço muito a ele, né, as explicações, o carinho com que ele nos esclarece, essa troca de informações que é muito boa, que todos, né, que os nossos irmãos também fazem essa colocação, né? É tão bom estarmos juntos, a gente chega a sentir falta quando a gente não tem aula, como a semana passada, parece que tem um vazio ali, mas é a gratidão mesmo por esse carinho que ele tem para conosco. E é isso, gente, é uma grande viagem que nós fizemos, porque quando a gente está aqui, a gente se reporta por esses textos, por essa viagem, e a gente nos vê nesse passado muitas vezes, relembra os nossos passados, né? Então, é muita gratidão ao seu Homero, à Luzia, a todos os participantes, né? Eu acho maravilhoso, né? Todos aí, um rostinho, né? A gente fica muito feliz em ver todos aí. Um beijo a todos. Muito obrigada por todos vocês. E a gente agradece a todos vocês, assim, ó, porque é como a Rosa falou, é um marco que está acontecendo nesse momento de nós, essa aula da quinta-feira que a gente fica contando os minutos até chegar o dia, né, para encontrar vocês, cumprimentar, né, quando vocês interagem, cada um de vocês é muito gratificante, porque a gente aprende com isso, é mesmo que o Evangelho, né, do capítulo 1 ao 28, todos os dias ele está nos ensinando algo de bom, o nosso Evangelho de Jesus. Tá, pessoal? Mais alguém? Senão a gente encerra, não é, Fabiano? É isso aí, vamos encerrar. Queria colocar mais alguma coisa, Fabiano? Então, só agradecer, pessoal. Sempre o nosso grupo é um grupo coletivo de estudo, onde todo mundo dá a sua contribuição. Se deixar, eu falo, né? Então, eu não tenho freio, não tenho mesmo, gente, estou sendo honesto. Eu sou do tipo assim, ó, uma fala que a mãe, ela, tu vê, a psicanálise resolveria isso, né? Responderia por isso. A minha mãe, ela teve um fator muito positivo na minha vida. Ela diz assim: te deram o microfone, fala. Fazer o quê, né? Tem que obedecer. Fala. Tu não sabe? Sabe sim, tu passa o dia inteiro estudando, como é que tu não sabe? Tu estuda, como é que tu não sabe? Sabe sim, fala. E isso é de fato, tá, gente? Te deram o microfone, fala. Te deram a palavra, fala. Te deram o momento, te entregaram a posição, te botaram no cargo, usa, faz. Então a gente não pode ficar naquele faz de conta. Eu me lembro que um amigo meu, quando ganhou uma eleição da casa, aí ele foi dar o discurso dele, né? Então ele diz assim: muito obrigado, né, pelos votos. Então vou estar na condição agora do novo presidente. Quero dizer para todos aqui que vamos continuar o mesmo trabalho, as mesmas. Eu olhei para ele e disse assim: tá, mas então por que tu te candidatou? Se é para seguir o mesmo trabalho, deixa a outra turma, não era para ter tirado. Então é assim, gente, te deram a oportunidade, te entrega e traz o teu, né? Não é para repetir o passado. Aí eu chamei ele e disse assim: mas meu amigo, se tu não te candidatou tanto, não tem um programa. Então, se tu não tem um programa, tu não é para assumir uma coisa, porque é muito sério as coisas. Tu não pode seguir tu pode seguir algo que deu certo, mas tu tem que ter um programa. Então é assim, a doutrina espírita é assim, a nossa vida é assim. Aproveita a oportunidade. Eu estou aqui, todos vocês têm conhecimento. Todos nós temos conhecimento. Eu acho fantástico quando eu vejo as apresentações dos outros, assim, aí eu tenho a impressão que eu nunca sei. Realmente, assim, nossa, que interessante isso. Porque a impressão que a gente tem é que a gente como tem coisas assim para aprender diferente, um ponto que tu nunca viu, por isso é importante falar.
Quando a gente está lendo, a gente tem impressões assim, quando está lendo. E é aquilo ali que tem que ser dito. Sabe? Então, isso é muito importante, sabe? Se posiciona, defende aquilo que tu acredita, com alegria, com entusiasmo. Ah, mas o que vão pensar? Bom, o que vão pensar sempre de mim, independente se eu falar ou não. Vão pensar que eu não estou falando, então pelo menos pense que eu estou falando. E vai ser conhecido por essa marca. Vai ser conhecido por essa marca, assim, de uma pessoa que se posiciona e defende o seu ideal. O Kant diz uma frase muito bonita assim, ó, defenda a tua postura, o teu ideal, o teu conhecimento, a ponto que aquilo se torne uma lei. Olha que interessante, se torna uma lei. Porque só existiram leis no mundo que mudaram o mundo por causa de pessoas que defenderam ela até o fim. Então tá, eu agradeço pela oportunidade. Um dia eu destrilhei vocês, agora eu estou aqui trilhando de novo, assim. Então que bom, é uma oportunidade que Jesus deu para ver como ele é bom, né? Se um dia eu fiz esse caminho inverso, desorientando, agora eu estudo, tenho conhecimento, compartilho com os outros, não com quem não sabe, não é isso, mas um pouco mais, assim, né? Então tá, pessoal, agradeço a todos vocês também, a Rosa, e a todos vocês. Obrigado. A Cleonice, a Nós Nadir, agradecemos. falar alguma coisa? Só gratidão. Só Então, agradecimento. Fazer então vamos passar para a Nadir, né? Tá, Nadir? Então, vamos agradecer ao Mestre Jesus este momento de estudo e aprendizado. Que os ensinamentos que hoje recebemos sirvam para iluminar nossos caminhos e fortalecer nossa fé. Pedimos-te, Mestre, que nos guie em nossos estudos futuros, que possamos compreender a verdade e praticar o bem. Agradecemos também aos espíritos benfeitores que nos amparam e ensinam. E pedimos que continuem a nos proteger e orientar. Que possamos cada vez mais viver à luz de Cristo e evoluir em espírito. E que possamos todos estarmos juntos na próxima semana para mais um estudo. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, uma boa noite para vocês. Boa noite. a todos. Bom fim de semana. Boa noite. Mesmo para Até mais. Boa noite. Boa noite.